Meus amigos, chegou ao fim a passagem do Thiago Silva pelo Porto. Oxe, mundo dá voltas, né? Há 6 meses atrás, nós fomos impactados aí pela notícia que o Thiago Silva estava deixando o Fluminense. Caiu como uma bomba, né? Pra toda a torcida tricolor, porque o Thiago Silva tinha contrato até o meio do ano. Agora, era pro contrato dele. Era pro Thiago Silva estar fazendo os últimos 3 jogos com a camisa do Fluminense. Enfrentar o Mirassol, enfrentar o Laguaira, enfrentar o Cruzeiro. E aí sim, acabar o contrato dele, podendo ser renovado aí até o final do ano. Thiago Silva escolheu ir embora 6 meses antes. Nunca tinha rompido nenhum contrato. Rompeu dessa vez. E a justificativa dele foi ficar mais próximo da família, né? Na época, eu fiquei bastante chateado. No primeiro momento eu entendi, porque eu estava revoltado com a eliminação do Fluminense pro Vasco. Depois, eu fiquei bastante chateado com o Thiago Silva, porque afinal de contas a gente ama o Fluminense, né? E o Thiago Silva era importantíssimo ali no nosso sistema defensivo. Tá aí a prova, não precisa dizer mais nada, né? São 13 gols sofridos nos últimos 10 jogos. O Fluminense sofreu 13 gols nos últimos 10 jogos. Eu trouxe isso no vídeo aqui de ontem. E aí eu fiquei bastante chateado com o Thiago Silva e tal. Só que aí depois, novamente, eu comecei a entender o porquê do Thiago Silva ter tomado aquela decisão. É só a gente ver a sequência de burradas que a diretoria fez em 2026, né? A sequência de decisões erradas que eles tomaram. E isso não justifica a saída do Thiago Silva da forma que foi, né? Eu acho que ele poderia ter se despedido da torcida de uma maneira diferente. Acho que a saída não foi legal, a forma como ela aconteceu. Mas, na boa, vendo tudo que a gente viu em 2026, eu entendo a saída dele. Agora, não que eu concorde, mas eu entendo. Agora o Thiago Silva tá livre no mercado. E o burburinho começou todo de novo. Ah, não. Vai começar tudo de novo? É sério isso? Vai começar a novela toda novamente? Mas será possível, cara? Tanto o Thiago Silva quanto o Fluminense, quanto a torcida tricolor vão querer passar por isso novamente? É sério? Será que esse capítulo não tá encerrado, não? Tô perguntando pra vocês, não tô dando minha opinião, tô fazendo uma pergunta, estou conversando com vocês. Inscrevam aqui. Eu convido você para que esse vídeo aqui ele tenha o recorde de comentários do ano em 2026. Eu não quero nenhum vídeo de 2026 com mais comentários do que esse aqui. Eu quero muito a tua participação. Eu, inclusive, vou deixar uma enquete. Você, no momento que estiver assistindo esse vídeo, vai na aba Posts, vai ter uma enquete lá para você dizer, para você responder lá sim ou não. Você quer a volta do Thiago Silva? Mesmo depois de tudo que aconteceu, você quer a volta do Thiago Silva? Eu vou trazer a opinião de 2 amigos aqui. Vou colocar para vocês. E vou trazer uma informação também, tá? O jornalista Paulo Brito disse o seguinte sobre esse cenário aí do Thiago Silva. Ele deu a notícia, né? Thiago Silva não teve seu contrato renovado com o Porto, ele foi campeão português lá, tá? Aos 41 anos de idade. E aí, nesse contexto da saída dele do Porto, ele traz a seguinte notícia. A pedido de um membro da diretoria tricolor ligado ao diretor-geral Mário Bittencourt, fica meio aberto, né? Vamos lá, vou dar a notícia aqui. A pedido de um membro da diretoria tricolor que é ligado ao Mário, o intermediário consultou o monstro sobre a possibilidade de retorno ao Fluminense após a Copa do Mundo até o fim do ano. O salário seguiria os mesmos moldes do contrato anterior, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. Embora a forma como deixou o clube tenha incomodado a diretoria e, sobretudo, a torcida, o entendimento interno é de que o jogador seria peça fundamental para reorganizar o sistema defensivo, que entrou em parafuso desde a sua saída. A chance de retorno, porém, é considerada pequena. Deixa eu falar uma parada para vocês. Alguém acha mesmo? Tô fazendo uma pergunta, tá? Mais uma vez, eu não tô dando opinião. Eu tô trazendo informação e estou te indagando sobre o que você acha. Você acha mesmo, depois que o Thiago Silva saiu da forma que saiu, sem cumprir o contrato, alegando querer ficar mais próximo da família, ou alguma outra coisa que ele viu lá dentro do Fluminense, supostamente, ou incomodou, supostamente, sabor incômodo, ele deixa o clube, pensando talvez numa vaga na Copa do Mundo,
faz um contrato curtinho com o Porto. É uma passagem de sucesso do Thiago Silva pelo Porto. Ele foi campeão português. E eu vou compartilhar aqui agora as notas do Thiago Silva com vocês. Então não dá pra dizer assim, ele foi pro Porto, ficou escanteado lá. Nananina, não. Ele não ficou escanteado em lugar nenhum. Ele foi titular do Porto. Olha aqui, ó. Olha aqui as notas dele. Essas 3 competições aqui, tá? 2026. Olha as notas. Nota dele na temporada 25-26. Ou seja, nesse primeiro semestre. 7,04. Jogando na Europa. Liga Portuguesa, 7,01. Taça de Portugal, 7,36. UEFA Euroleague, 6,93. Ele disputou 4 jogos pela UEFA Euroleague. Eu acho que eu clicando aqui não aparece os adversários, não aparece? Porque a ideia aqui é só mostrar o nível dos adversários, né? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas partidas que o Thiago fez, ó. AVS, Alverca, Estrela Amadora, Sporting. E aí você vai vendo as notas dele aqui do lado. Tá vendo? Contra o Alverca aqui, ele foi banco. Ó, o que tem banco aqui. Ele foi titular na maior parte da temporada, mas pegou um banquinho aqui em abril, tá vendo? Ó, banco. Aí jogou 7,3. Banco. Vamos ver na Europa League. Aqui já tá no Fluminense, tá vendo? Já voltou aqui pra dezembro. Vamos começar aqui em janeiro, ó. Jogando direto, tá vendo? Ó. Jogando aqui direto. Pegou um banquinho aqui contra o Benfica, 2-2. Enfim, o Stuttgart, tá vendo? Jogou contra um time alemão 2 vezes. Ele foi titular. O Porto venceu os 2 jogos, 2-1 e 2-0. Bom, enfim, eu acho que discutir a qualidade técnica do Thiago Silva é perda de tempo, né? Acho que é perda de tempo eu vim aqui discutir o nível técnico dele. Aos 41 anos de idade, se chega, resolve o nosso problema, acabou, ponto final. A questão é, seria falta de amor próprio pedir a volta do Thiago Silva? Da parte nossa, da parte dele, do Fluminense? Seria legal? Vocês acham que tem, como é que eu posso dizer? Eu tô querendo encontrar a palavra correta aqui. Vamos lá, vamos ouvir a opinião do Vilela. É porque eu não quero muito dar minha opinião, o Vilela vai falar sobre isso também, para não influenciar você. Eu tô querendo mais deixar você se manifestar. Eu tô aqui trazendo informação. Thiago Silva tá livre no mercado. Segundo o jornalista Paulo Brito, o Fluminense seria mandado um emissário poder contactá-lo. Por outro lado, será que o Thiago Silva aceitaria voltar? Ele foi embora porque tava com saudade da família. Vai voltar e vai ficar longe da família de novo? Tem alguma lógica pra você? Você acha que o Fluminense tem que tentar a volta dele, sim ou não? Esse aqui é um vídeo muito mais pra você se manifestar do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui a opinião de dois amigos meus. Eu nem os consultei para perguntar se eu poderia utilizar ou não, porque eu acho que não precisa, mas de qualquer forma, fica os créditos aqui nesse primeiro vídeo pro Vilela Viajante Tricolor. Sigam o Vilela tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Galera. 5 meses. Tá com som pra vocês? Pra mim tá sem retorno aqui. Peraí que eu acho que eu cliquei no lugar errado. Peraí. Eu cliquei no lugar errado, por isso que tá sem som pra mim. Vamos lá. Galera. 5 meses atrás, Thiago Silva saiu do Fluminense, solta uma nota e aparece 2 dias depois com a camisa do Porto, né? Um cara que, sempre foi muito querido na torcida do Fluminense, ídolo, e nos deixou 6 meses antes de encerrar o contrato, né? Ninguém entendeu nada. E agora ficou lá um pouco tempo também, encerrou o contrato, ninguém sabe o motivo de tudo isso. E agora tá aí, né? Rede social falando e tal. E eu prefiro nem opinar. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham, né? Necessidade do zagueiro a gente tem, né? Mas e depois da postura da saída? O que vocês acham? Vocês querem o Thiago Silva de volta ou não? Deixando claro que é um jogador que eu particularmente gosto muito, mas a saída dele, pra mim, foi muito feia, muito desagradável. Mas deixa aí sua opinião. Aí o Vilela, fazendo pergunta pra você. Qual é a tua opinião? Siga o Vilela, se inscrevam no canal dele aqui no YouTube e no Instagram. E aqui agora eu vou colocar a opinião de um outro amigo meu, José Ilan. Sigam também o Ilan aqui no Instagram, lá no Instagram, e se inscrevam no canal dele aqui no YouTube. Vamos ouvir. Galera, quem diria? Durou apenas 6 meses o amor, a volta de Thiago Silva ao Porto de Portugal, foi campeão português agora. Isso aí depois dele ter virado as costas e saído pela porta dos fundos
do Fluminense. Parece que não ter estado agora na lista do Ancelotti desanimou de vez o Thiago Silva de ter jogado na Europa. Será que ele achou que jogando em Portugal iria para a Copa do Mundo? Parece ser esse o caso. Agora, pior do que tudo isso, galera, é a notícia do jornalista Paulo Brito de que o Fluminense está pensando em trazer de volta o Thiago Silva. Estaria falando com uma intermediária para tentar a volta dele ao Fluminense. Olha, sinceramente, não pode ser sério. Não pode ser real isso aí. A impressão que eu tenho é que os patetas que comandam o Fluminense, Mário e Matheus, acordam todos os dias pensando o seguinte: a vergonha nós já temos. De que forma eu posso humilhar o clube ainda mais? Não dá. Tá aí a opinião do meu amigo José Ilão, ou seja, ele é contra, ele deixou claro que ele é contra. E agora eu quero saber a tua opinião. Só para encerrar esse vídeo aqui, eu gostaria de falar o seguinte. A informação do Paulo Brito foi dada, né? Trouxe aqui para vocês. De maneira nenhuma eu tô falando que ele tá mentindo. Assim, ele pode ter recebido uma informação que não seja verdadeira, ou que seja, enfim. Minha opinião sobre isso. Se o Fluminense tivesse interesse em ter o Thiago Silva de volta, por que uma pessoa ligada ao Mário ia contactar um intermediário? Para quê? Se toda a negociação do Fluminense ela é sempre tocada de frente pelo Mário Bittencourt. Para que o Mário mandaria um emissário? Ou um intermediário? Para quê? Para quê? Por qual motivo ele faria isso? Se o Mário quisesse a volta do Thiago Silva, ele próprio entraria em contato com o Thiago Silva ou não? A não ser que a saída do Thiago Silva tenha alguma coisa de bastidor que a gente não saiba. E aí o Mário não quis ficar de frente para, de repente, não ter uma negativa do Thiago Silva. Sei lá, eu tô conjecturando aqui também. Eu tô viajando, esquece isso. Vamos pensar só nessa possibilidade. Fluminense quer o Thiago Silva de volta. Pra que o Mário ia mandar um intermediário e não ele entrar em contato direto com o Thiago Silva, se sempre foi ele em todas essas tentativas? O Fluminense deve ter tentado o Thiago Silva o quê? 4, 5 vezes antes dele vir? Em todas elas, o Mário foi que estava de frente ali, tete a tete, telefone, mensagem o tempo todo. Eu tô te falando isso, sempre foi assim. Por que agora ele enviaria um intermediário para a Europa? Repito, não tô desmentindo a notícia, tô apenas falando que para mim não faz sentido, tá? De duas, uma. Ou o Fluminense não entrou em contato com coisa nenhuma, ou quem tá entrando em contato com o Thiago Silva é o próprio Mário. Eu acho que é 50% de chance, tá? Eu acho que é 50-50. E minha opinião agora sobre o Thiago Silva. Eu não tô falando se eu quero ou se eu não quero que ele volte. Minha opinião sobre o que eu acho que ele faria. André, você acredita que o Thiago Silva voltaria pro Fluminense? Bom, eu não tô na cabeça das pessoas, eu não posso responder por elas, né? O que eu posso falar é o que eu acho. Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível o Thiago Silva voltar. Porque não faz sentido. Se há 6 meses atrás ele saiu justificando, estava com saudade da família, não aguentava mais, foi embora, fica na Europa 6 meses e depois vai voltar para ficar mais 6 meses aqui, quer dizer, 6 meses. 4 meses, né? 5. Agosto, setembro, outubro, novembro. O campeonato acaba início de dezembro. 4 meses e pouquinho. Vamos lá, 5 meses. Seria, não sei, 5 meses. O quê? Ele matou a saudade da família, agora vai voltar de novo? Cara, não faz sentido, não tem lógica isso pra mim. Não tem lógica. Pra mim, essa saída do Thiago Silva, ela tem muito mais a ver com bastidores, com coisas que ele não aguentava mais ver no Fluminense, no futebol brasileiro, talvez. Né? Jogos de 3 em 3 dias, gramados ruins, desorganização, alguma coisa que possa ter incomodado no Fluminense, jogar ao lado do Freitas, sei lá o que é, do que propriamente, diretamente, só saudade da família. Por isso que eu falei que eu passei a entendê-lo. Depois de ver tanta coisa errada acontecendo no Fluminense em 2026, eu passei a entender a saída do Thiago Silva. Tipo, eu não quero participar disso aqui não, vou meter o pé. Eu só acho que ele poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado com a torcida, que sempre o idolatrou, sempre o respeitou, sempre o teve como ídolo. Assim como ele continua sendo até hoje, ninguém vai apagar a história. Um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Do futebol mundial, não é só do Fluminense, não. Do Fluminense, se bobear, é o maior da história. Em termos de qualidade, o Gum talvez tenha mais história no Fluminense que o Thiago Silva. Gum. Mas em relação à qualidade, alguns vão falar o Edinho também. Eu não vi muito o Edinho jogar. Eu tô falando dos que eu vi, tá? Que eu vi com os meus próprios olhos. Thiago Silva o melhor. Disparado. Agora, a história dele no Fluminense sempre foi meio, né, confusa, conturbada ali. Até a saída dele lá em 2008, não. 2008, né, que ele saiu, se não me engano, 2009. Acho que foi 2008, né, depois da Libertadores.
Essa volta dele era para ter acontecido antes. Thiago Silva era para ser campeão da Libertadores. Optou por não vir. Enfim, essa história toda já sabe, eu não quero voltar, não. Para encerrar, você é a favor ou contra a volta do Thiago Silva se houver essa possibilidade? Escreva aqui nos comentários. E para quem ficou até o final, um bônus. Eu entrei em contato com o Thiago Silva, tá? Mandei uma mensagem para ele. Até o presente momento, ele ainda não me respondeu. Assim que ele me responder, eu trago para vocês. Estou dando uma olhada aqui agora para ver se há alguma atualização. Não há atualização, ele ainda não me respondeu. Eu mandei uma mensagem para ele para saber se existe alguma possibilidade da parte dele de voltar ou não para o clube, para o Brasil, enfim. Se ele me responder, eu trago a resposta aqui para vocês. Tá legal? Essa aí é só para quem ficou até o final do vídeo. Tamo junto. Fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.